Sejam muito bem-vindos ao canal Nós do Brasil. Pessoal, hoje a gente não poderia falar de outro assunto primeiro, a não ser dessa manchete aqui, olha só. A esquerda está desesperada, a galera está desesperada por causa de uma foto. Foi um jantar envolvendo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e algumas autoridades. Pessoal que a esquerda chama de golpistas, né? Fala que é bolsonarista, que é golpista. Quem são essas pessoas? Beleza, você tem um político ali, que é o Ricardo Salles, deputado federal, foi ministro do Bolsonaro, apoiador do Bolsonaro, está ali presente também. Além do Ricardo Salles, do Paulo Gonet, você tem outras figuras ali, como, por exemplo, o ministro do Tribunal do Trabalho, que é o ministro Ives Gandra Filho. É um advogado conservador, tem as suas proximidades ali com o Bolsonaro, mas é uma autoridade da República. Então, você tem um deputado federal, um ministro também de um tribunal e o Procurador-Geral da República. Mas quem participou desse evento? O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Sim, o Marco Aurélio Mello, junto com o ministro Ives Gandra Filho, estão sendo acusados, chamados pela esquerda de golpistas. Quer dizer, qual foi o golpe, em tese ali, que teria sido orquestrado ou realizado por essas autoridades que eu estou citando? Aí, além deles, você tem também o advogado Demóstenes Torres, que é advogado do Almirante Garnier, que era o comandante da Marinha durante o governo Bolsonaro. Esse jantar aconteceu num outro contexto, e daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, mas a esquerda está desesperada, está já fazendo relações, por exemplo, eu vou colocar aqui um vídeo da revista Fórum, né, do canal Fórum, falando sobre isso, em que eles veem como uma grande ameaça em relação ao que eles esperam que o PGR faça uma denúncia contra o Bolsonaro. Assistam. Bom, enfim, o fato é, né, a gente nessa coisa, Bolsonaro preso, só acredito vendo, o Gonet me aparece aí, eu queria a foto, Gui, será que você consegue? Eu esqueci de separar, porque a foto fala por si só, sabe, assim, as pessoas, aqueles homens brancos, ricos, felizes, privilegiados, né, e vários deles indiciados no golpe. Essa bola fora do Gonet. Decepção do Gonet. Bom, nesse contexto, essa imagem cai como um balde de água fria, porque há poucos dias, no próprio canal Fórum, o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, ele estava se gabando de uma conversa que supostamente ele afirma que teve, com o PGR. E aí, o deputado Rogério Correia, do PT, ele inferiu que essa conversa significaria que a denúncia do PGR contra o Bolsonaro era questão de dias. E aí, o Bolsonaro seria julgado pelo STF até agosto desse ano. Bom, eu não sei se isso foi uma interpretação do Rogério Correia ou se isso é uma expectativa, se isso é um desejo dele, uma torcida que ele tem. Por quê? Se a gente comparar o que está acontecendo no Brasil com o que aconteceu nos Estados Unidos, as duas coisas são muito semelhantes. E o principal fato, a principal virada, e a própria imprensa de esquerda reconheceu e repercutiu isso, é que o 8 de janeiro, que o Lula tentou fazer nesse ano uma grande mobilização, isso ficou esvaziado. E assim como nos Estados Unidos, a população não quer saber desse assunto, a população não sente que houve uma tentativa de golpe, que houve uma conspiração, a população entende que teve um protesto lá no Capitólio, dia 6 de janeiro, né? E que esse protesto passou dos limites, mas que o exagero das penas e da narrativa, enfim, isso é uma tentativa da esquerda de politizar esse assunto. Isso ficou pacificado no pensamento dos Estados Unidos, tanto é que Donald Trump voltou a ser presidente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a coisa caminha para a mesma situação. As pesquisas apontam queda na popularidade de Lula, a política em geral do governo Lula é catastrófica, ele amargou uma série de resultados negativos em janeiro, está sentindo a sua popularidade diluir, aqui ele ainda conseguia preservar com muito custo, e aí, nesse cenário, nesse contexto, a esquerda se apega ao único elemento em que eles podem usar como palanque, ou poderiam, ou acham que poderiam, que é a questão do golpe, a defesa da democracia, que é algo que a população não está nem aí. Os ambientes políticos, as autoridades políticas também não ligam muito para essa narrativa da esquerda. E até os movimentos sociais, nesse evento de 8 de janeiro, largaram o Lula na mão. Então, ele demonstrou uma fraqueza, essa fraqueza está sendo sentida e respondida pelos setores da economia, da política, o governo está enfraquecido, está cada vez mais isolado. Nesse contexto, para eles, um carimbo do Paulo Gonet a essa narrativa, o Gonet é um PGR muito considerado como um cara técnico, um cara que não se deixa levar por ideologia, por polêmica, etc. Então, se esse cara, ele pegar todo esse retalho
de factoides, fragmentos de fatos, que são costurados de uma forma muito engenhosa em uma narrativa. E aqui eu não estou dizendo que as autoridades estão mentindo, tá? Eu estou dizendo que as autoridades que têm esse papel, autoridades policiais, enfim, de olhar os fatos, interpretar e passar para o Ministério Público, no caso o PGR, e ele oferecer uma denúncia, o PGR pode olhar para isso e falar, olha, aqui a sua interpretação ela se afastou dos fatos. O fato não está afirmando isso, o fato não está demonstrando que houve uma tentativa de golpe e principalmente que o Bolsonaro tem a ver com isso, ou que ele liderou isso. Então, se essa denúncia do PGR ela chegar nesse sentido, olha, os fatos não demonstram que houve golpe, não demonstram que houve tentativa de golpe e não demonstram que o Bolsonaro liderou nada. E aí ele fragmentar, melhor dizendo, né, essa coxa de retalhos, se ele descosturar isso e tratar cada fato como um caso isolado, bom, nesse caso, toda a narrativa que sustenta a esquerda hoje, ela desmorona. E o próprio STF, ainda que haja ali um ou outro que já tem uma convicção, que já demonstrou que quer prender o Bolsonaro, eles vão ter que julgar em cima do que o PGR encaminhar. Então, para a esquerda, faz sentido esse desejo, essa expectativa do deputado Rogério Correia, do PT de Minas, porque sem esse carimbo do Paulo Gonet, se o Paulo Gonet não disser, olha, teve golpe, o Bolsonaro é o líder, enfim, se o Paulo Gonet não estiver convencido disso, de fato, ficaria muito difícil uma condenação do Bolsonaro. A opinião pública ela se voltaria contra essas acusações. Enfim, você desmorona o castelo de cartas do PT. E aí você tem mais nesse sentido. Por que a esquerda ela trata o Marco Aurélio Mello, o ministro Ives Gandra Filho e outras autoridades só por estarem sentados? Por que ela tem medo disso? Será que esse jantar do Paulo Gonet com essas autoridades, ele é necessariamente algo que macule a imagem ou corrompa o ministro, o Procurador-Geral da República? É óbvio que não. Eu não vou colocar aqui para não ocupar o vídeo, mas tem várias demonstrações de autoridades do Judiciário com amizade, com proximidade, com simpatia política, ideológica com o PT, com a esquerda, com o Lula. Isso é comum, são seres humanos. O próprio ministro Marco Aurélio Mello respondeu à Folha de São Paulo, por exemplo, o encontro foi sobre uma conversa sobre amenidade e uma homenagem ao professor Ibsen Noronha, que foi aluno da Universidade de Brasília e agora é professor em Coimbra, é um jurista. Então é um encontro de advogados, de juristas, professores da universidade, alunos da UNB, enfim, pessoas que têm uma vida acadêmica em comum, que têm um relacionamento, prestigiando esse professor que está ministrando na grande Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Então essa foi a confraternização. O problema para a esquerda não é que eles achem e nem insinuem que nesse jantar houve uma conspiração para proteger o Bolsonaro. O problema deles é ver que o Paulo Gonet e essas autoridades se tratam com urbanismo, com civilidade, que eles entendem que ali há alguém digno de respeito, há um ser humano, há um cidadão brasileiro, enfim, isso para a esquerda é um grande perigo. Eu agradeço a você que assistiu até o final, quero te fazer um pedido, deixe seu like e se inscreva no canal Nós do Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo.